Sejam bem-vindos ao nosso programa literário Do Autor ao Leitor, um programa da ME Assessoria Literária. Eu sou Monique Evelyn e é um prazer imenso estar aqui junto com vocês. E vamos começar o nosso programa com um quadro muito especial, que é Vida de Escritor. E nesse programa a gente vai conhecer um pouquinho como se organizar para escrever um livro. Você que está aí começando, que quer começar a escrever e deseja publicar um livro, mas não sabe muito bem por onde começar, o que fazer, quais são os passos, os caminhos que você pode seguir. Então, nesse quadro, você vai conhecer como a Lia Galavotti e a Luciana Dignoni fazem isso na carreira delas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lia Galavotti e hoje eu vim falar para vocês sobre o meu processo de escrita, tá? A pedido da Monique, que é uma linda, né? Ela me convidou para participar e para mim é uma honra dividir com vocês o meu processo criativo, né? Como que eu faço para organizar as minhas ideias quando surge assim um insight para eu escrever um livro. A primeira coisa que eu faço é uma sinopse. Procuro organizar mais ou menos o começo, meio, fim da história e aí eu escrevo tudo num caderno, tá? Eu gosto de escrever à mão primeiro, né? Organizar minhas ideias. Depois eu começo a organizar os personagens. Então, os personagens eu faço ficha individual, tá? Eu procuro figuras de revista, né? De imagens de pessoas, para eu poder visualizar mesmo o personagem e caracterizá-lo de acordo com a figura, tá? Eu escrevo a cor dos olhos, a cor dos cabelos, a pele, a cor da pele, procuro pôr a altura, né? A idade da pessoa, onde ela nasceu, onde ela vive, quais são as fraquezas dela, quais são as características mais fortes que ela tem. Essa daqui é uma personagem que eu fiz de um livro, né? De um livro que eu tenho conectado com você. Ó, o Igor, tá? E por último, né, antes de começar a escrever, eu faço uma pequena escaleta de cenas, ó. Então, cena 1, o dia da semana, o ano, a data que começa a história. E aí eu escrevo um resuminho de cada cena, tá, ó. Então, cena 1, cena 2, cena 3. Lembrando que cena não é capítulo, tá, gente? A cena são alguns momentos, né, da história e depois você junta para formar o capítulo, tá? Bom, é isso, espero que tenham ajudado vocês, espero que tenham gostado, tá? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Olá, eu sou Luciana Dignoni, escritora de ficção policial, sou autora de 6 livros, todos protagonizados por mulheres. E hoje venho dividir com você um pouco do meu estilo de trabalho. Costumo iniciar um novo projeto a partir de uma ideia, que geralmente vem de uma inquietação de determinado assunto da sociedade. A partir desse ponto, aparece a primeira grande pergunta. Essa ideia sustenta um livro de 200 páginas? Para confirmar essa questão, eu faço um mapa mental, listando basicamente os conflitos principal e secundários, além dos personagens relevantes da trama e os cenários. Com a estrutura um pouco mais definida, eu consigo elaborar a pergunta dramática da história. Será que a inspetora Yolanda Braga conseguirá prender Touro Bravo, além de descobrir quem está por trás dos golpes praticados em Copacabana? Essa é a pergunta dramática do meu penúltimo lançamento, Crimes em Copacabana, Caçada ao Dono da Babilônia. A pergunta dramática é como um norte em uma bússola. É aquilo que precisa ser respondido ao final da história. Mas antes de meter a mão na massa e começar a escrever, existe um longo caminho de preparo e planejamento. Costumo elaborar um arco dramático da história seguindo a estrutura da jornada do herói, identificando o ponto de virada, assuntos, personagens, conflitos, ganchos, nós ocultos, pontos de reflexão, pontos de ação, pontos românticos, quando é o caso, e também alguns elementos únicos que farão a história ser diferente das demais.
Em seguida, parto para a criação dos personagens. Quanto mais relevante ele for, mais camadas precisa ter. E camada significa capricho nos detalhes. Quem é, onde nasceu, filho de quem, como foi a infância, traumas, lembranças felizes, tudo mesmo. Esse é um momento muito divertido. É quando eu dou vida a um ser que nunca existiu. Alguns especialistas chamam a metodologia iceberg, porque grande parte do que eu desenvolvo sobre ele não será escrito, mas a pessoa sabe que existe, porque está nas entrelinhas, e é isso que gera conexão com o leitor. Enquanto eu trabalho na execução do planejamento, eu leio livros, muitos livros, que são escolhidos de acordo com os temas, com as cenas, com os personagens que quero criar. A leitura de livros de referência também servem para que eu encontre o tom da narrativa, o que pretendo escrever. O planejamento dos meus livros, dos meus últimos livros, viraram verdadeiras enciclopédias, documentos de mais de 50 páginas, detalhando a história. É claro que eu não defino tudo de antemão e muitas vezes acabo nem usando todas as coisas que eu planejo. Eu não me amarro, na verdade, no planejamento, mas sem dúvida alguma, por experiência própria, essa metodologia é a que eu mais gosto, porque é a que me ajuda no momento da escrita. Que legal, né? Muito obrigada, Lia, obrigada, Luciana, pela participação no nosso programa. E vocês podem ver que não existe uma receita pronta, né? Elas fazem o que funciona para elas e com isso serve de inspiração e motivação para vocês que estão começando agora, para poder aplicar esse método que elas utilizam e ver se serve para vocês, né? Se vocês gostam de fazer dessa forma e vai adaptando aí ao passar do tempo. Então, o legal é que você se sinta bem, que você consiga avançar. E ter uma organização prévia vai ajudar muito, né? Ter um planejamento, ter um plano de ação ali que você vai seguir até finalizar o seu livro. Então, muito legal aí. Comenta o que vocês acharam da participação das meninas. E vamos para o nosso próximo quadro, que é Entrevistando Escritores. E na entrevista de hoje, vocês vão conhecer a escritora Lucila Catanante, que ao visitar um abrigo em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, ela decidiu escrever um livro para levar esperança para as meninas e reverter toda a renda do livro em ações para esse abrigo. Vamos conferir. Oi, Lucila, seja bem-vinda ao nosso programa literário e obrigada por aceitar participar desse projeto e falar do seu mais novo lançamento, que é um livro tão especial, né? A Menina e a Árvore Flor de Laranjeira. Olá, Monique, tudo bem, pessoal? Para mim é uma honra, um grande prazer estar aqui com vocês para falar desse novo filho, essa minha obra, meu segundo livro, que tem toda uma força, um poder, porque além do livro, ele é um grande projeto que a gente está aqui e vai conversar sobre ele. O nome do livro é A Menina e a Árvore Flor de Laranjeira. Perfeito. E esse é um projeto muito especial que tem como objetivo ajudar as meninas de um abrigo, né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre como surgiu essa ideia de contribuir através de um livro, porque você foi visitar, foi fazer uma palestra nesse abrigo, né? E lá você viu a realidade daquelas meninas. Isso. E você teve essa ideia. Por coincidência, eu faço questão que vocês conheçam a pessoa que começou tudo isso comigo. Ah, que legal. É uma menina maravilhosa. Ela me pediu para fazer uma palestra do meu primeiro livro, né, sobre autocuidado, em cima do livro ainda da temática do Caia no Abismo. E aí, nesse dia, uma pessoa da plateia me pediu para ir no abrigo fazer uma palestra para as cuidadoras do abrigo. Sem eu entender muito bem do que se tratava, eu fui até o abrigo. Quando eu cheguei lá, eu descobri que é um abrigo onde tem meninas de 12 a 18 anos que tiveram seus direitos violados, são tirados do convívio familiar e moram nesse abrigo. E essas meninas, elas têm demandas muito fortes, né? São histórias dramáticas, são meninas de 13, 14 anos que têm um pensamento de mulheres de 30, 40 anos, é um amadurecimento em cima de uma dor terrível, né? E quando eu saí dali, a então coordenadora do abrigo, que tinha me feito convite, pediu para que eu todo mês fosse lá.
né, com o olho assim, estatelado, me ajuda. E eu saí chorando, e vim chorando até em casa. E sabia que eu não podia sair dali sem fazer alguma coisa importante. Só conversar uma vez por mês eu sabia que não ia resolver. Então eu fiquei pensando durante alguns meses o que eu podia fazer. Eu pensei, eu sou escritora, o que eu posso fazer? Vou escrever um livro. Mas assim, e do livro, o que eu posso fazer com esse livro? Eu vou vender ele e toda a venda do livro vai ser revertida para pagar ações e projetos dentro do abrigo para as meninas. Ações, a minha ideia é que elas saiam dali para ter uma oportunidade de serem mulheres felizes, depois de tudo que elas já passaram. Que iniciativa muito bacana, Lucila, de verdade, porque você pensou, né? Você saiu dali muito emocionada e pensou como você poderia contribuir além de uma visita. Realmente, uma vez no mês não iria impactar tanto quanto esse projeto que você criou. Ela escrever um livro e lançar esse livro e toda a venda do livro ser revertida em ações para elas. Então, assim, vai ser algo feito com mais frequência e que de fato elas vão poder pensar, elas vão poder ter uma esperança. Então, eu até me arrepiei agora, porque realmente é um projeto muito lindo e que vai inspirar outras pessoas que também podem ajudar. Então, assim, é usar o que a gente tem. Às vezes a gente pensa, eu não posso ajudar porque eu não tenho recurso financeiro, porque eu não tenho tal coisa, mas você pode ajudar com o que você tem. A Lucila usou o dom dela da escrita para ajudar essas meninas. Então, algo que sensibiliza todo mundo, né? Porque as pessoas começam a comprar pela causa também e pelo livro, porque é uma história muito bonita. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, né? Você primeiro pensou, vou escrever um livro. E aí, qual foi o próximo passo? Nossa, que história eu vou escrever nesse livro? Eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou escrever. E aí eu vou terminar os outros dois? Não, eu tenho que fazer alguma coisa voltada pro abrigo, dentro daquilo que eu vivenciei, daquela história. E a minha pegada nem é uma pegada de livro infantil, né? Os outros dois não são infantis, infantos juvenis. Mas eu falei, eu vou escrever um livro infanto juvenil. Porque são meninas, são menores de idade. E eu tenho que falar algo sobre elas dentro da idade delas, né? Coerente com a idade que elas têm, né? E aí foi por isso que a menina é a Arma de Laranjeira é inspirada no nome do abrigo, que eu não posso falar até por conta de segurança das meninas, mas faz alusão ao nome do abrigo, né? Então, basicamente, é uma história lúdica, de esperança, de fé, de acreditar. Eu entro numa questão importante que é a parte da inclusão, né? Que também foi uma ideia minha quando eu escrevi, que um dia as escolas leiam esse livro, né? Para os seus alunos. Porque as escolas, gente, independentemente da classe, a gente sabe que as menos favorecidas têm muito mais, infelizmente, né, por questões, mas todas as classes têm. A ação é importante, né, Lucila? Porque para meninas que viviam nessas condições e que não tinham esperança nenhuma, qualquer coisa que você puder oferecer para elas vai ser muito bem-vindo. Né? E aproveitem a oportunidade, quem for do Rio de Janeiro, para poder ir lá pessoalmente, conhecer essas meninas. E esse livro, Lucila, ele é de uma sensibilidade imensa, assim, porque não é simplesmente uma história. Oi? Você leu, né? Com certeza. Ele é uma sensibilidade, assim, muito grande, e eu fico imaginando o quanto essas meninas se sentiram representadas, se sentiram amadas e acolhidas através dessa... É um livro que vai repercutir muito, assim, em diversas situações e muitas outras oportunidades. Como você falou em relação às escolas, extremamente importante. Se tiver algum professor aqui, pessoa da área da educação assistindo e puder contribuir também, nem que seja mencionando, né, dando essa sugestão, olha, tem um livro muito legal que a gente pode trazer aqui, faça a sua parte. Aqui é o acolhimento, inclusão. Ela tava tão feliz sozinha, mas uma amiga pede pra subir. Olha a mão, tá vendo, gente? Você que está lá pensando o que eu posso levar de bom para os meus alunos, aqui ó, acolhimento e inclusão. Aí todas passam a subir no galho, olha. Página interativa para cada um pintar a sua menina e a árvore de flor de laranjeira. E o mais impressionante, Monique, é que eu tenho recebido fotos de amigos conhecidos, de alguém que comprou para alguém, aí mandou foto. E é tão bonito ver como cada criança pinta a sua própria menina. Eu recebi recentemente o neto de uma amiga minha que pintou ela metade colorida e metade cinza, toda cinza. Nossa. Olha de alegria e tristeza. Né? Ele sabe que criança, né, de 9 anos, sabia que essa menina era sofrida, mas existia esperança, existia alegria nela. Mas também existia tristeza, né? Então, é muito bonito ver como cada criança pinta a sua própria menina. Qual é o olhar de cada criança, adolescente, é essa menina? Porque tem a ver com a gente também. Exatamente. Né? Como você, criança e adolescente, termina o livro e como é que isso te impacta na visão de cada um.
Uma Menina da Árvore Flor do Laranjeira. E como é que faz para adquirir o livro, Lucila? Ele está disponível onde? Ele está disponível em todas as plataformas digitais, tá? Amazon, Shoptime, Submarino, americanas.com, no site da Autografia, da editora Autografia, e também comigo, caso alguém queira, com autógrafo, dedicatória. Se quiser, é só me procurar pelo Instagram, me manda um direct e eu vou estar enviando pelos correios. Eu pago o registro módico, que é bem baratinho, e envio pelos correios para você que queira aí com dedicatória e autógrafo, tá presenteando e contribuindo com o meu projeto. Vou ficar muito feliz. E você falou que toda a venda está sendo revertida em ações. E quais são as ações que já estão acontecendo por lá? E o que é que tem planejado? Nós já tivemos aulas de maquiagem profissionalizante, né? Tivemos aula de canto, uma cantora que está bombando aí com single no Spotify. Então elas vão aprender pintura em tela, desenhar, elas vão ter aula de artesanato também. Conseguimos uma doação para uma caixa de som que elas queriam muito ter com Bluetooth, nós conseguimos. E no mês que vem teremos aula de polidance com um polimóvel, uma professora de uma academia já se ofereceu, transista, manicure. Então vai ter um pouquinho de tudo. A ideia é ir 1 a 2 vezes por mês. A gente tá com essas ações acontecendo lá no abrigo para as meninas. E parabéns, Lucila, pela iniciativa. Um projeto muito bonito que vai impactar bastante não só a vida dessas meninas, mas de todo mundo que fizer parte disso, né? Muitas coisas já estão acontecendo e vão continuar acontecendo, porque quando a gente planta a semente do bem, tudo tende a acontecer da melhor forma, né? Então, parabéns pela iniciativa e obrigada mais uma vez por compartilhar isso aqui com a gente e inspirar outras pessoas, né? A fazer o bem, a fazer alguma ação, olhar para as outras pessoas que mais precisam da gente e que a gente sempre tem algo a oferecer. Então, obrigada mais uma vez por participar aqui do nosso programa literário. Obrigada, pessoal. Beijo. A Menina é Árvore Flor do Laranjeira. Espero vocês, elas também. Que iniciativa legal, né, gente? Serve de inspiração para que a gente possa fazer a nossa parte, né? Usar o nosso dom, usar o que a gente sabe fazer de melhor para ajudar tantas pessoas que precisam. Então, parabéns, Lucila, pela iniciativa. Obrigada pela participação no nosso programa, tá? E vamos para o nosso próximo quadro. Mas antes, eu quero que vocês se inscrevam nesse canal, né? Deixa o like, ativa as notificações, compartilha com outras pessoas que também vão gostar muito de acompanhar todos esses conteúdos. Se inscreveu? Deixou o seu like? Então agora bora pro quadro Dicas dos Leitores. E eu quero saber de vocês, se já têm o hábito da leitura, como é que vocês mantêm esse hábito? Vocês gostam de ler? Espero que sim, né? Nosso programa literário aqui, o objetivo é incentivar a leitura cada vez mais. E no nosso quadro Dicas de Leitores, a gente vai saber da Larissa, da Nina e da Duda como criar e manter o hábito da leitura. Olá, meu nome é Larissa e eu fui convidada pela ME para falar um pouco sobre como adquirir e manter o hábito da leitura. Se você está iniciando no mundo da leitura, eu diria para você explorar os diferentes gêneros literários. E se você já lê, é comum que a gente leia mais de um livro ao mesmo tempo. Então eu diria para você intercalar os gêneros de leitura para que você não se sinta desmotivado ou cansado durante a leitura de um livro. Você pode intercalar as leituras e manter o mesmo ritmo. A segunda dica é teste horários diferentes para a sua leitura. É ideal que você tenha um lugar confortável, uma luz natural, mas lembre-se, pessoas diferentes funcionam em horários diferentes. Você pode encontrar o melhor local e horário para a sua leitura. A terceira dica é para que você não subestime a sua capacidade de leitura. Quero te convidar a se aventurar em livros maiores, em clássicos. Lembre-se que para que algo se torne um hábito, ele deve ser repetido e fazer parte do seu dia a dia. Então eu te convido a adquirir esse hábito tão importante e tão enriquecedor. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Nina e eu sou leitora. Eu leio muito. E hoje eu vim trazer para vocês, compartilhar com vocês 7 dicas que para mim fazem toda a diferença para que você também possa criar o hábito da leitura.
Bem, a primeira dica parece que é alguma coisa muito óbvia, mas você vai ver que faz diferença. Leia algo que você goste. Sim, muitas pessoas acabam achando que não gosta de ler, que não leva o jeito para isso, que não tem o gosto pela leitura, mas está lendo a coisa errada para ele. Uma dica se você gosta de filmes, de séries, procure o gênero daquele que você já gosta de assistir. Então, se você gosta de fantasia, de aventura, procure livros de fantasia. Se você gosta de ação, de um suspense, procure também esse gênero literário. Vai ser muito mais fácil de você acertar. Segunda dica, defina metas, mas metas realistas. É sempre bom você criar metas de quantidade de páginas ou capítulos diários, semanais, ou até livros mensais, 1 livro, 2 livros, para você que está começando. Sempre que você coloca essas metas, você corre atrás para alcançá-las, e aí depois que você consegue, né, atingir essas metas, acaba sendo bem motivador. Mas como eu disse, coloque metas realistas, porque se você coloca metas que você não tem como alcançar, ao invés disso te motivar, isso pode ser totalmente desmotivador e acabar fazendo com que você largue de vez. Terceira dica, crie um ambiente propício. Então, quando você for ler, tente ler em algum lugar que seja confortável, um ambiente limpo, organizado, que você vai estar numa posição gostosa, né, confortável para que você possa ler e esse momento seja realmente bem agradável. Isso ajuda bastante também. Quarta dica, crie uma rotina de leitura. Geralmente as pessoas que não têm o costume de ler acabam achando que não tem tempo para isso. Então defina um tempo, um horário antes de dormir, ou quem sabe no momento que você está tomando café da manhã, separe um tempo, deixe aquele tempo específico para um momento de ler. Quinta dica, varie os tipos de leitura. Sim, eu disse para você ler o que você gosta, mas você não vai gostar só de um tipo de livro, só de um gênero literário. Então, quando você começar a ler, tente não ficar sempre no mesmo gênero literário, porque isso pode te cansar e você entrar na temida ressaca literária. A sexta dica participe de um grupo de leitura, de um clube do livro. Isso é muito bom, gente. Para mim foi uma experiência incrível participar de grupos de leitura. É muito motivador e acaba te ajudando a aumentar a quantidade de livros e o aproveitamento da sua leitura. Porque quando você lê em conjunto, lê com outras pessoas, primeiro, você vai ter aquela responsabilidade que vocês estão lendo, seja por metas diárias ou semanais, ou até com alguma discussão só no final do livro, meio final do livro. Não importa a forma que o seu clube literário funcione. O importante é que ele vai te ajudar a criar essa rotina, né, que a gente já falou, da leitura, e também vai enriquecer sua leitura, porque cada pessoa ela tem uma percepção diferente de um mesmo texto. Então, quando você lê alguma coisa e depois você comenta com seus amigos, suas amigas, isso vai fazer com que você veja coisas que você não tinha visto, que você pense de uma forma que você não tinha pensado. Você vai ter o seu ponto de vista e o ponto de vista de outras pessoas. Isso vai enriquecer muito a sua leitura, vai ser mais agradável, mais divertido, fora que é uma ótima oportunidade de fazer amizades. E por último, mas não menos importante, tenha sempre um livro com você, aonde você for. Primeiro, que quando você sai, você vai para a fila de um banco, vai no dentista, vai ter que ficar na fila de espera, geralmente você fica lá no tédio, tendo que esperar sem nada o que fazer. Se você tiver um livro, você já vai estar aproveitando esse momento para colocar a sua leitura em dia. Então você vai fazer com que aquele tempo de espera, que seria muito chato, talvez seja muito divertido. Fora que você vai conseguir ler, né, muito mais aproveitando esses momentos. Infelizmente, a gente passa muito tempo, às vezes, esperando. E aí, esse tempo que seria um tempo ocioso, vai ser um tempo produtivo. E para você que pensa, mas como é que eu nem tenho hábito de leitura, eu vou ficar andando com o livro para lá e para cá? Você pode usar o seu próprio celular. Você pode ter um aplicativo de leitura no celular e aí você baixa, né, na Amazon, tem lá vários e-books que você pode comprar, você pode utilizar através do Unlimited e até alguns gratuitos que você consegue, né, de vez em quando, você consegue baixar no seu aplicativo de celular e aonde você estiver, você vai ter um livro para você ler. Essa dica de Kindle vou fazer aí uma dica bônus, porque é também uma forma de você ter livros sem ter que investir muito dinheiro a princípio, já que você ainda não conhece muito bem o seu gosto literário. Então, se você, por exemplo, assina o Kindle Unlimited, você vai ter acesso a diversos gêneros literários, diversos livros diferentes, pagando apenas uma assinatura. E assim você vai poder experimentar, né, vários tipos de livros diferentes e descobrir aquele que funciona melhor para você. Espero que você tenha gostado das dicas. Beijos e até mais. Olá pessoal, eu sou a Dudes da Leituras com a Dudes lá do Instagram e hoje eu vim falar com vocês hoje um pouco sobre hábito da leitura. Eu sei que nem sempre é fácil manter um hábito, principalmente com a rotina corrida do dia a dia de hoje. Tem trabalho, tem estudo, se você tiver filho, tem filho, cachorro, gato, papagaio. Então tem todas essas coisas que estão aí que acabam tirando o nosso tempo que a gente poderia estar lendo e nem sempre tem como evitar. Nesses casos, existem algumas coisas que a gente pode fazer para poder ajudar a gente a continuar lendo, mesmo com a nossa rotina corrida.
A primeira dica é estabeleça metas. Tem gente que diz que metas não ajudam, que mais atrapalham, porém, para quem não tem o hábito, para quem tem essa dificuldade, estabelecer uma meta vai te ajudar a te motivar para você finalizar pelo menos um livro ali no final do mês. A segunda dica é reserve um período do seu dia para realizar a leitura. Independente de ser de manhã, de tarde ou de noite, quando você reserva um horário, você está fazendo um compromisso com você mesmo de que naquele horário específico você vai realizar a leitura do livro. A terceira dica é para quem não consegue incluir a dica anterior na sua rotina, que é leia em qualquer lugar. A gente às vezes passa o dia todo fora, chega em casa só cansado, só quer nossa cama e não consegue ler nada do dia todo. Nesse caso, a alternativa é ler onde você estiver. Ônibus, metrô, sala de espera, onde der para você pegar um livro e ler, faça. Minha quarta dica é explore diferentes gêneros literários. Se você está demorando muito de ler um livro porque ele não está fluindo, talvez não é que o livro seja ruim, talvez ele não seja o gênero certo para você. E a minha dica é experimentar um outro gênero que você pode se sentir mais confortável. A minha última dica é faça parte de um clube. Às vezes, você compartilhar com outras pessoas que têm o mesmo objetivo vai fazer você chegar até o final muito mais facilmente, porque vocês vão poder conversar, vão poder dividir suas experiências. E um clube que eu indico é o Clube do Livro Nacional, vocês podem procurar no Instagram. Vocês vão ver que tem muitos livros nacionais incríveis que você pode ler com pessoas que também valorizam a leitura nacional e com livros que são realmente muito bons. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de lembrar você que a leitura deve ser algo muito prazeroso. Ele é um hobby e você deve gostar de cada etapa desse processo. Você deve se apaixonar pela história, pelos personagens, por todo o desenvolvimento, porque é isso que a leitura faz. Ela faz a gente se apaixonar pelas palavras. Então eu espero que vocês consigam, independente de serem leitores iniciantes hoje, que já estão aí na caminhada há bastante tempo, espero que vocês consigam aproveitar cada momento da leitura de vocês. Espero que vocês consigam aproveitar cada página. Que maravilhosas, hein? Vocês anotaram essas dicas? Para assistir esse programa tem que estar com papel e caneta na mão, tá? Porque tem muita dica valiosa aí que você não pode perder. E aproveitando para entrar no nosso próximo quadro, Curiosidade Literária. Você sabia que ler pode ajudar a prevenir o Alzheimer? De acordo com o neurologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Paulo Caramelli, o hábito da leitura ao longo dos anos estimula as células nervosas do cérebro, conseguindo combater os efeitos do Alzheimer. Olha só o quão poderosa é a leitura, né? Então aproveita aí no quadro anterior, na dica das meninas, de como criar e manter o hábito da leitura e já coloca na sua rotina, coloca como prioridade, porque vai fazer toda a diferença, não só agora, como daqui a longos anos da nossa vida. E agora vamos entrar no nosso quadro Gêneros e Subgêneros Literários e hoje a gente vai falar de romance, mais especialmente o romance contemporâneo, romance histórico e romance de época. Vocês sabem qual é a diferença entre eles? Então vamos conferir. Olá, eu sou Natália Moreno, sou autora de romances, formada em letras e especialista em literaturas. Estou aqui para falar com vocês, a convite da Monique, sobre a literatura contemporânea. A literatura contemporânea brasileira, ela é caracterizada por tendências de outras escolas literárias. E aqui a gente volta lá para o ensino médio, quando a gente aprende trovadorismo, romantismo, parnasianismo. Quando que ela surge? Ela surge num período pós-moderno e ela vai trazer marcas de todo o contexto histórico, dos movimentos de ruptura, de uma inovação, de uma ressignificação para a prosa e para a poesia. A literatura contemporânea é a que a gente está vivendo agora, é nessa literatura que nós estamos consumindo neste momento. E apesar dela pegar aí um pouquinho de cada escola literária, ela tem muita semelhança com o movimento modernista, que tem início ali mais ou menos, né, por volta dos anos de 1960. E esse movimento ele tem o objetivo de romper com o tradicional. Na literatura contemporânea,
diferentemente, né, do modernismo, não há uma delimitação de tema, é isso que vai diferenciar uma literatura da outra. Então, na contemporânea, eu não delimito nenhum tema e o autor ele é livre para pegar, para variar o seu assunto, para variar a forma da sua escrita, e aí vai de cada autor colocar o seu jeitinho na sua história. A literatura contemporânea ela chega com técnicas inovadoras, como o microconto, né? Você contar uma historinha com começo, meio, fim em um Twitter. Então, para resumir, a literatura contemporânea é isso, é uma mistura de outras escolas literárias e que tá ali com cada autor fazendo do seu jeito. Olá, eu sou o escritor Alex Bitten. Nesse vídeo de hoje farei uma gentileza aqui, uma solicitação, um convite da minha querida amiga Monique para falar sobre livros, histórias de romances históricos e de época, qual a diferença, né? Então, romance de época normalmente retrata as ações dos personagens em uma determinada época. Então, fala de usos, costumes, as características. Normalmente é um romance entre os personagens que retrata esse ambiente histórico. Romances históricos, aí sim eu tenho personagens que se envolvem com personagens históricos, personagens de ficção que podem envolver com personagens históricos e também fatos históricos, né? Então isso varia muito, o Alexandre Dumas, né, com Eagleton, que retrata Júlio César. Aí é uma questão do escritor colocar esses personagens históricos e fatos históricos como ambiente principal ou colocar personagens fictícios, né, como se envolvem com personagens históricos, que é o meu caso. Eu procuro falar sobre fatos históricos e insiro os meus personagens de ficção que acabam se envolvendo em fatos históricos e também com personagens históricos. Então, por exemplo, em Um Espírito da Noite se retrata na época da independência do Brasil, então tem personagens históricos como Dom Pedro I, batalhas que realmente aconteceram, né? Então tem O Último Inimigo, que se passa na Segunda Guerra Mundial, onde os personagens acabam no ambiente da Segunda Guerra. Então tem personagens históricos como Hitler, Churchill. Então isso vai muito do escritor. E não é incomum, às vezes, dependendo da história, você fazer algumas adaptações para inserir alguma coisa que você gostaria de colocar na história. Então aí vale, no final sempre do livro, fazer uma explicação se você fez algum ajuste ou alguma alteração na história. Então era isso, um grande abraço. Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar para vocês, a pedido da Monique, que me convidou para estar participando desse quadro, sobre romance de época. Eu sou escritora, sou Lia Galavotti, e autora de 18 romances, alguns estão no Amazon, né, em e-book, e o romance, ele me fisgou, o romance de época, né, então eu me aventurei, eu queria escrever um romance de época, porque eu já tinha escrito vários romances, mas nenhum era de época. E o que é um romance de época, né? É um romance que ele é escrito, ele é ambientado em um período histórico da nossa história. Tenho esse daqui, que é o Apesar da Guerra, e ele é ambientado e contado dentro da Guerra do Paraguai. É um período entre 1865 e 1870. Continuei a história, né? O livro 2 daquele ali, que é um manuscrito da Senhorita, também é um romance de época. Ele é um pouquinho depois da Guerra do Paraguai. E, inclusive, tem até Machado de Assis como personagem do meu livro, porque a Fernanda, que é a personagem, ela quer ser escritora numa época machista, em que mulher não podia ser escritora, ela tinha que ser dona de casa, ela tinha que cuidar do lar, e a Fernanda era uma garota assim, além do seu tempo. Ela queria ser escritora de todo jeito e ela queria contar as histórias dela, e ela foi impedida em algum momento, né, por machismo, por preconceito, e aí quem entra na história é Machado de Assis, né? Em um momento ela é punida por eles, né, por mentir, tá? Mas se quiser conhecer tem que ler.
E tem outro livro de época que eu escrevi, só que é entre 1947 até 1970, que é esse daqui, Entre Lágrimas e uma Boneca. Eu volto até um pouquinho antes, né, na infância de um dos personagens, vou até 1924, 1929. E ele também é um romance de época, porque ele fala de uma época específica do passado, né? Não é uma época atual, então por isso que ele é chamado de romance de época, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Esses foram apenas alguns dos diversos subgêneros que existem do romance. E nos próximos programas a gente pode trazer um pouco mais sobre eles. Já comenta aqui qual é o gênero que vocês querem conhecer um pouco mais dos subgêneros, tá? Então vamos para o nosso próximo quadro, Conhecendo o Mercado Editorial. E essa é para você que deseja publicar o seu livro e saber qual é a melhor forma de fazer isso. Hoje a gente vai conhecer a escritora Maísa Santiago, que publicou o seu livro de forma independente. Então hoje a gente vai saber um pouquinho sobre os segredos da autopublicação, quais são os benefícios, quais são os desafios também. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou Maísa Santiago, autora independente de ficção científica e romance policial. Atualmente eu faço parte do selo de ficção científica independente nacional, Cyphers. E hoje eu vim falar pra vocês sobre publicação independente. Comecei a publicar, publico de forma independente. Meu primeiro livro, O Arquivo Criminal da Amy, eu fiz basicamente tudo, absolutamente tudo. Capa, revisão, diagramação, publicação na Amazon, a publicação física, eu entrei em contato com a gráfica. Então eu fiz parte de todos os processos. Foi um processo muito legal. E eu vou falar pra vocês alguns benefícios de fazer isso, né? Não necessariamente participar de todos os processos, mas publicar de forma independente. Pra começar, você tem um contato mais direto com o leitor, né? Porque normalmente numa editora, o leitor ele procura muito a editora, né? E faz esse contato mais direto com a editora, fica acompanhando para ver o lançamento. E você vai ter um contato com ele provavelmente em feira do livro, alguma coisa que a sua editora participe. Mas, dependendo da editora, esse seu direito do que você quer fazer para fazer o marketing do seu livro fica mais retido e você vai ter que sempre procurar ela para saber o que você vai fazer. Quer dizer que é assim todas as editoras? Não. Mas eu tô falando de forma mais geral. O direito de marketing do seu livro, a forma como você vai fazer, sempre vai ser conversado junto com a editora, né? E quando você publica de forma independente, esse direito está na tua mão. De como você vai fazer o marketing, quem que você quer entrar em contato, quem que você quer mandar seu livro. Então, esse direito é todo seu. Ah, mãe, mas os gastos também são meus. São, mas dependendo da editora que você vai publicar, você também vai ter gasto na hora da publicação. E tem essa questão do marketing, né? Quando seu livro vai para uma grande editora, é muito legal, né, ter o nome da editora lá, mas o seu livro vai brigar dentro de um catálogo gigantesco de outros livros. E muito provavelmente, normalmente é o que acontece, a editora dá foco a livros que já estão vendendo muito. Então, o marketing do dia a dia lá, o marketing para ficar lembrando o leitor que você existe, quem vai ter que fazer é você, não é a editora. Então, é um trabalho que o autor independente ele já tem. E se você publicar para uma editora, você vai continuar tendo. É diferente, por exemplo, se você tem a ajuda de uma assessoria literária, que é por isso que a ME Assessoria existe. Porque esse suporte do dia a dia, a ME pode dar, uma assessoria literária pode dar para o autor. Então, com relação à publicação digital, hoje em dia é muito fácil você publicar na Amazon, por exemplo. Estou dizendo que o processo é fácil, não é muito burocrático. Você só tem que abrir uma conta lá, fazer seu cadastro, show de bola, você pode publicar o seu livro. Sobre valores. Se você quer publicar em outros lugares de forma digital, você não pode publicar pelo Kindle Unlimited, porque o seu contrato do Kindle Unlimited deixa a sua obra 100% na Amazon. Então, se você publicar em outro lugar, você vai estar indo contra o seu contrato. Então, esse direito permanece com a Amazon quando você publica pelo Kindle Unlimited. Você recebe 70% do valor do seu e-book. E as pessoas que lerem seu livro pelo plano, você também vai receber um valor em cima das páginas que ela lê. Enquanto autora, eu acho um valor um pouco irrisório, né, um pouco baixo. Mas, quer queira, quer não, a Amazon tem uma comunidade de leitores muito grande, o que é muito bom para você, autor independente. Mas se eu não quiser publicar no Kindle Unlimited, eu quero publicar meu livro em várias outras plataformas, eu não quero ele no Kindle Unlimited,
você vai receber só 30% do valor do seu livro, o que é pouco. Mas atualmente a Amazon é a melhor plataforma para você fazer isso, porque ela já tem uma comunidade muito grande de leitores. Então, apesar do catálogo ser muito grande, mas você fazendo seu marketing, é muito fácil você virar pro leitor e falar assim, tá na Amazon, procura lá. Então é fácil, ele já tem um aplicativo muito bom, tem o Kindle Unlimited, que já dá essa força se você colocar seu livro lá. Tem um aparelho do Kindle, né, que as pessoas já usam e facilita a leitura. Então, hoje em dia, publicar pela Amazon é uma excelente escolha se você vai fazer uma publicação digital. Mas eu quero fazer livro físico e eu não quero ter que ligar para uma gráfica e ter esse problema. Nós temos hoje plataformas como a Wiclap, que você pode deixar o seu livro lá e o livro é feito de acordo com o pedido. Eu usei o Wiclap durante muito tempo, foi muito bom, mas atualmente a minha opção tem sido fazer o livro diretamente com a gráfica por questão de valor, para conseguir autografar os livros antes de enviar. Por questão de tempo também, pela gráfica tem sido muito melhor. E muitas vezes ter o livro aqui em mão já para dar para a pessoa é algo que acaba... Esse imediatismo é bom na questão da compra. Então, o que eu tenho que falar sobre publicação independente? É uma excelente forma de você publicar seu livro. Vai dar um trabalhinho? Vai dar um trabalhinho. Mas, mesmo que você publique por uma editora, saiba que seu trabalho não termina na hora que você envia seu manuscrito, tá? Você vai continuar tendo trabalho. E essa parte legal é você depois ter a recompensa de ter um leitor que leu o teu livro e falou assim, eu gostei pra caramba, muito legal, quero uma continuação. Então pense por esse lado, né? Todo esforço vai ter uma recompensa depois. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Um beijo e até a próxima. Que legal, hein? Obrigada, Maísa, pela participação aqui no nosso programa. Se você está pensando em publicar o seu livro, fica aí a indicação dessa forma de publicação. E o nosso programa está chegando ao fim, gente, o nosso primeiro episódio. Comenta aqui que eu quero saber o que é que vocês estão achando. Vamos agora para o nosso último quadro, que é o quadro Divulgue Aqui. E a gente vai conhecer um projeto muito especial, que é o Clube do Livro Nacional. Um projeto voltado para incentivar a nossa literatura, que é tão rica. Vamos ver? Meu nome é Fernanda e eu vou falar um pouco sobre a minha experiência em um clube do livro. E é maravilhoso participar do clube do livro. A gente lê, a gente encontra pessoas completamente diferentes da gente, que amam livros e a gente surta pelas leituras, se apaixona pelos personagens, tem várias discussões legais. É muito divertido, eu estou adorando participar desse clube, do Clube do Livro, estou adorando participar, é uma experiência completamente diferente. A gente se encanta pelos livros, a gente se diverte, tem várias brincadeiras legais, a gente conhece pessoas novas e os livros são sempre um melhor do que o outro, uma leitura mais surpreendente que a outra e é maravilhoso, é mágico participar, eu estou adorando, é uma experiência bem legal. Nunca tinha participado de um clube do livro, eu já tinha participado de algumas leituras coletivas e no Clube do Livro é completamente diferente, é dinâmica e a gente se diverte mais, tem esse contato mais direto com os outros participantes do clube e eu tô gostando bastante. Oi, eu sou Maísa Santiago, autora do selo Cyphers e também leitora assídua. E eu estou participando do Clube de Livro Nacional da ME Assessoria já tem um tempo. Eu tenho participado agora, gerenciando o Clube do Livro, que é incrível, mas eu já estava participando como leitora já tem um tempo. E a minha experiência no Clube do Livro é incrível. Motivo, um dos principais, ter um contato muito direto com o autor. Isso é incrível. Estar junto de outras pessoas que também amam literatura nacional. E o Clube do Livro me tirou muito da caixinha. Eu já li muita coisa por causa da ME, eu já li biografia que eu não estava acostumada, crônica que eu não estava acostumada, ficção feminina que eu não estava acostumada. Então, a ME e o Clube do Livro Nacional, na verdade, o foco, né, ajuda o leitor a sair mesmo dessa bolha e a conhecer mais autores nacionais, o que é a parte incrível. Então eu recomendo muito, se você não faz parte, por favor, venha fazer parte do nosso Clube do Livro. Que legal, gente. Vou deixar aqui o arroba para vocês irem lá seguir o perfil do clube. E quem quiser participar, seja leitor para fazer parte do time aí, ou seja escritor que quer ter o seu livro lido lá no clube, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com mais informações para que vocês possam participar. E se você quer participar, quer divulgar o seu livro, divulgar o seu projeto ou o seu evento literário aqui nesse programa que vai ao ar a cada 15 dias, se inscreve também aqui, entre em contato no link que eu vou deixar para saber mais informações também.
E o nosso programa de hoje chega ao fim, nosso primeiro episódio. Foi uma alegria imensa estar aqui junto com vocês, podendo trazer mais informações sobre esse universo literário, uma forma de entretenimento, uma forma da gente estar um pouquinho mais perto. E eu quero saber de vocês, se vocês gostaram, deixa muitos comentários aqui, compartilha com todo mundo que você sabe que vai gostar, para vir fazer parte disso também. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal e eu aguardo você no próximo programa. Tchau, tchau!